Olá pessoal, professor Lúcio, sejam muito bem-vindos. Nessa aula a gente vai classificar as funções, preparando o terreno para a gente poder falar da inversa, de função inversa, né? Então, é uma aula bem teórica, tem alguns conceitos chatinhos, mas importante você prestar bem atenção nas definições. Então vamos começar definindo o que é uma função sobrejetora. Função sobrejetora ou função sobrejetiva. Então a ideia é a seguinte, ó. Então nós temos aqui, ó. Então seja f de A em B. Aqui é importante a gente pensar no seguinte, ó, f de A em B. Isso aqui não é só para deixar o enunciado mais bonito, né? Aqui ele está informando para a gente que o conjunto A é o domínio da função e o conjunto B é o contradomínio da função, né? Então, seja f de A em B, uma função tal que y é igual a f de x. Então aqui nós temos a lei de formação da função, né? Y igual a x quadrado mais 1, y igual a 2x mais 7, y igual a logaritmo de x mais 1 na base 2, né? Qualquer lei de formação. Então eu tenho uma função de domínio A contra domínio B definida por uma lei de formação. Daí o que nós temos? Essa função é sobrejetora, então a função f é sobrejetora a função f é sobrejetora se e somente se, então aqui ó, se e somente se, aqui que vem a parte importante. Quando que a função ela é sobrejetora? Quando que ela vai ser sobrejetiva? Quando o conjunto imagem da função, for rigorosamente igual a esse conjunto aqui, ó, o contradomínio. Então, quando o conjunto imagem da função for igual ao conjunto contradomínio. Então, essa é a definição que você tem que ter na cabeça. Uma função vai ser sobrejetiva quando o conjunto imagem for igual ao contradomínio. Quando toda a imagem estiver sobre o contradomínio da função. Tudo bem? Então, ó, vamos visualizar isso aí através dos diagramas de Venn lá, né? Pra gente começar a fixar essa ideia da função sobrejetora. Então, deixa eu apagar a definição dela aqui, que já está na sua cabeça. Então vamos construir aqui, ó. Então temos uma função, vamos pegar aqui o domínio da função, ó. Aqui e aqui. Tá aí. Tem o domínio da função e tem o contradomínio da função. Aqui tem o conjunto A e aqui tem o contradomínio B. A função f de domínio A num contradomínio B, definida por uma lei de formação qualquer. Daí nós temos aqui, ó, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 elementos no domínio. Vamos colocar aqui
colocar 3 elementos do domínio aqui, o número 0, o número 1 e o número 2. Daí aqui, ó, nós vamos colocar 1, 2, 3, né? Deixa eu colocar mais um elemento aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o menos 1. Tudo bem? Daí aqui nós vamos ter o número 3, o número 4 e o número 5. Então o que nós vamos ter? Vamos aplicar a função f. A imagem do menos 1 é 3. A imagem do 0 é 4. Tudo bem? A imagem do 1 é 4. A imagem do 2 é 5. Então, essa relação está me dizendo ó, que a imagem do menos 1 é 3, a imagem do 0 e do 1 é 4, a imagem do 2 é 5. Então, ó, perceba o seguinte, ó, o contradomínio, que é o conjunto B, ele é rigorosamente igual ao conjunto imagem da função, que é formado pelos números 3, 4 e 5. Então aqui temos o exemplo de uma função na qual o contradomínio B é rigorosamente igual ao conjunto imagem. Então, ó, a imagem da função está toda sobre o contradomínio da função. Quando isso acontece, pela definição que eu acabei de passar, nós temos uma função sobrejetora, tá? Evite no momento, você pode até fazer isso, tá? De fazer assim, professor, então todo mundo tem que receber setinha. A gente não vai ficar trabalhando com a função só através do diagrama, tá? Isso pode ser um facilitador depois que você tiver na sua cabeça a ideia teórica. Quando você tiver fundamentada a teoria, saber que se toda a imagem está sobre o contradomínio, ou seja, se o contradomínio e a imagem são conjuntos iguais, a função é sobrejetora, a imagem estar sobre o contradomínio, aí beleza, daí você pode utilizar esses atalhos, tudo bem? Mas vamos ver uma ideia gráfica aqui, ó, da função sobrejetora. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então vamos pegar a função, ó. Eu tenho uma função f. Essa função, domínio real, contradomínio real não negativo, tudo bem? Lei de formação, tal que y, ou f de x, né, é igual a x ao quadrado. Então ali, ó, uma funçãozinha quadrática, né? Função quadrática, né? Coeficiente do termo de grau 2 positivo, então uma parábola com concavidade para cima, intersecta o eixo x nas raízes e por aí vai. Vamos construir o gráfico daquela função, ó. Então aqui, acredite no Tata, na hora que você fizer a construção do gráfico dessa função, nós vamos ter a seguinte situação, ó. Aqui. E aqui. Então, ó, eixo dos x, eixo dos y. Daí o gráfico da função, aquela parábola, vai ser isso aqui, ó. Perceba que o eixo y é o nosso eixo de simetria. Tá aqui a parábola. O que eu quero definir? Eu quero ver se essa função ela é sobrejetora. Tudo bem? Ou seja, se toda a imagem está sobre o contradomínio. Então, ó, a lei de formação pode te dar essa ideia, né? Então, se você pensar assim, ó, imagine qualquer número real que você substitua aqui. Concorda que se você pegar um número real e elevar ao quadrado, o resultado sempre vai dar um valor o quê? Positivo, tudo bem? Então a imagem vai me dar sempre um resultado positivo. O valor mínimo no caso aqui, é quando o x for zero. Quando o x for zero e você elevar ao quadrado, é a imagem mínima, que vai dar zero, ó. Isso condiz com o que eu tenho no gráfico, tá vendo, ó? Qual é a menor imagem possível? É o zero.
Quando x for zero, a imagem mínima é o zero, que é o y do vértice. Lembra? O valor mínimo, o menor valor para essa função. Toda e qualquer imagem vai estar acima desse zero. Então, se você pegar qualquer ponto do gráfico e jogar sobre o eixo y, ó, você percebe que a imagem vai estar totalmente acima do eixo y. Então, o que vai acontecer? Quem é a imagem da função? A imagem dessa função é qualquer número real não negativo. Tá vendo? Ó? A imagem é qualquer número real não negativo. Cuidado, hein, moçada? Cuidado para não confundir número positivo e número não negativo. Não é a mesma coisa. Positivo, dizer que é positivo, é maior do que zero. Eu estou tirando o zero do conjunto. Dizer que é não negativo, eu estou incluindo o zero. Tudo bem? Então, olha só. Um número real não negativo. O zero pertence a esse conjunto. Beleza? Agora, olha só. Eu quero definir, eu quero saber se essa função ela é sobrejetora. Então, o que a gente faz? Aqui está o conjunto de imagem. Onde que está o conjunto contradomínio? O conjunto contradomínio está aqui, ó. Aqui nós temos o conjunto contradomínio. Como a imagem e o contradomínio, tá vendo, ó, são rigorosamente iguais. Número real, não negativo. É o mesmo conjunto. A imagem, ela tá todinha sobre o conjunto contradomínio. São conjuntos iguais. Então, com certeza, essa função definida do jeito que ela está, ela é uma função sobrejetora. Perceba quanto que isso aqui é perigoso. Porque, ó, se você está fazendo uma questão no vestibular, né, uma prova, enfim, você olhou isso aqui está no item 1, por exemplo. No item 2, você deu uma piscada, ó, no item 2, o examinador só faz isso aqui, ó. Eu só apaguei o sinalzinho do contradomínio. Agora o contradomínio não é mais reais não negativos. O contradomínio são todos os reais, ó, vale para todo o eixo Y. E perceba agora que o contradomínio e a imagem não são conjuntos iguais. Se eles não são conjuntos iguais, a função agora não é mais sobrejetora. Eu só mudei o sinal, mas esse sinal fez o conjunto contradomínio não ser igual ao conjunto imagem. Tudo bem? Então, voltando aqui, aqui ela é sobrejetora. Beleza? Então, função sobrejetora, imagem igual ao contradomínio. Vamos para o nosso segundo tipo aqui agora, função injetiva, função injetora. Então, ó, função injetora. A função injetora, ela é o seguinte, ó, vou colocar ela aqui já na simbologia matemática. Então a gente tem a seguinte situação. Imagine que você vai lá no domínio da função e você seleciona elementos no eixo horizontal. No domínio, né, valores no eixo x, você seleciona elementos diferentes. Então você vai no domínio e seleciona um número x1 diferente de um número x2. Tudo bem? Então você vai lá no domínio, selecionou elementos diferentes. Se isso aqui implicar, acarretar em a imagem do x1 ser diferente da imagem do x2, você está trabalhando com uma função injetora. Só que cuidado, não é só você encontrar dois elementos diferentes com imagens diferentes. Isso tem que valer para quaisquer x. Então isso aqui, ó, para todo x pertencente ao domínio da função. Tudo bem? Então o que está dizendo aqui, ó, traduzindo do aramaico para o português? Eu estou dizendo que sempre que eu tiver elementos diferentes no domínio, as imagens têm que ser diferentes. Os valores de x
diferentes tem que me dar valores de y diferentes, para quaisquer um. Vale a ida e vale a volta. Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês o seguinte: nessa situação, não tem como você ter elementos diferentes te dando a mesma imagem. Vou mostrar aqui no diagrama para você, ó. Vamos fazer aqui o diagraminha de Venn. Então, vamos pegar aqui, ó, domínio. E aqui o contradomínio. Então, aqui nós temos, ó, domínio, contradomínio. Então nós temos aqui, ó, número 0, número 3, número 6. E aqui nós temos o número 2, o número 5, número 7 e o número 9. Vamos estabelecer a seguinte relação, ó. A imagem do 0 é 2, a imagem do 3 é 5 e a imagem do 6 é 7. O que você percebe, ó? A função ela é sobrejetora? Ela não é sobrejetora. Por quê? Para ser sobrejetora, o conjunto imagem tem que ser igual ao contradomínio. Quem que é o conjunto imagem? 2, 5 e 7. Tá vendo? Quem que é o contradomínio? 2, 5, 7 e 9. São conjuntos iguais? Não, não são conjuntos iguais. Então ela não é sobrejetora. Ah, então já saquei, professor. Se ela não é sobrejetora, então ela é injetora. Não, não tem nada a ver. Para ela ser injetora, tem que estar satisfeito isso aqui. O que significa? Ó, olha para essa função. Tem elementos diferentes com a mesma imagem lá na função? Não, ó. Sempre que você selecionar dois elementos diferentes no domínio, tá vendo? Ó? Elementos diferentes no domínio me dão imagens sempre diferentes. A função é injetora. Qual é a característica de uma função injetora? Ela é monótona. Como assim, professor, ela é monótona? O gráfico de uma função injetora ou vai ser eternamente crescente ou eternamente decrescente dentro do domínio que ele está trabalhando. Ele pode pegar só o intervalo. Por exemplo, lá, a parábola. A parábola não é monótona, mas tem partes da parábola que são monótonas. Tem parte da parábola que ela é só decrescente, né? E parte da parábola que ela é só crescente. Vai depender do vértice, né? Lembra lá o vértice? Antes do vértice ou depois do vértice, a parábola ou é só crescente ou só decrescente, tá? Então, ó, a função injetora, ela tem como característica ser monótona, nessa ideia do gráfico, tudo bem? Então, ó, se eu pegar o exemplo de uma funçãozinha aqui, então aqui a função f, domínio reais, contradomínio reais, tal que y igual a x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado, então o que nós temos? Olha lá, função de segundo grau, gráfico uma parábola e por aí vai. Aqui, deixa eu colocar reais não negativos aqui, tá? Então, ó, o gráfico dessa função, a gente sabe, bonitinho. Então, o gráfico dessa função quadrática, ela tem essa característica aqui, ó. Tá vendo? Então, perceba o seguinte, essa função, ela é monótona? Não, ela não é monótona. Por que ela não é monótona? Porque ela não é sempre crescente ou sempre decrescente. Então o domínio dela é quem? Reais, ó. Vale para todo o eixo X, tá vendo? Para todo o eixo X. E nesse domínio tem parte que ela é decrescente e tem parte que ela é crescente. O que acontece nessa situação? Se você traçar reta paralela ao eixo X, ó, reta paralela ao eixo X, o que vai acontecer inevitavelmente, ó?
Como a função não é monótona, essa reta vai intersectar o gráfico em mais de um ponto. Tá, e daí, professor? E daí significa o seguinte, ó, que você acabou de descobrir dois elementos no domínio, ó. Então imagine que aqui você tem um x1 e aqui você tem um x2. Você tem dois elementos diferentes no domínio que possuem rigorosamente a mesma imagem. Por isso que ela não é injetora. Só que daí, de novo, olha o que eu posso fazer. Eu estou falando que o domínio é real, ó. O domínio vale para todo o eixo X. Eu vou restringir, ó. Eu vou falar que o domínio é só reais não negativos. Ou seja, eu só vou pegar a parte da direita do eixo X. A parte negativa não me interessa, ó. Se não me interessa, ó, essa parte do gráfico some. Então, o que que acontece? Nós transformamos agora a função que não era monótona, nós transformamos em uma função monótona. Tá vendo que ela é crescente? Então aqui, moçada, não importa qual seja o valor do x, ó, sempre que você selecionar dois elementos diferentes, ó, dois elementos diferentes, as imagens, ó, sempre são diferentes. Aqui eu tenho a imagem do x1, ó, meu y1, e aqui eu tenho a imagem do x2, meu y2. Então agora a função é injetora. Então função injetora, elementos diferentes no domínio, sempre tem que ter imagens diferentes. Não pode achar elementos diferentes com a mesma imagem. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso, moçada. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!